Sua casa, lá no seu lar, é uma extensão daquilo que você faz na igreja. Gênesis 25, 19. Encontramos estas palavras escritas por Moisés. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Diz que cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me serve ou me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Tu conheces nessa noite cada um de nós que chegamos a este lugar de adoração, a esta casa de oração. E nessa noite nós queremos mais uma vez pedir que dos céus o Senhor nos fale. Tu sabes o quão limitado sou e eu preciso muito da sua ajuda nessa noite. Por isso eu me entrego por inteiro para que o Senhor me inspire, que o Espírito Santo fale com liberdade a este povo que aqui está,
em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Bom, queridos, para aqueles que são leitores da Palavra de Deus, provavelmente já leram, conhecem muito bem a história dos filhos de Isaac. É interessante, só para a gente chamar atenção, não faz parte daquilo que eu vou falar hoje à noite, mas naquela época, vocês sabem que era por tradição, eu diria assim, casamentos, por exemplo, homens terem mais de uma esposa, não é? Ter a esposa, ter a concubina e ter mais de um. Por exemplo, Jacó amava uma, mas teve que casar com a outra que ele não amava, porque o sogro fez com que ele casasse com a mais velha e depois casasse com a segunda. Então, isto era assim, algo, naquela época, eu diria assim, algo que era, parece que natural fazer, acontecer. Porém, Isaac, a história de Isaac é interessante, porque Isaac, ele foi marido de uma só mulher. Não diz a história que ele casou-se de novo. Não é verdade? Não disse que ele, por exemplo, teve filho com concubina. Então, Isaac, e é interessante a história de Isaac, porque ele teve apenas estes 2 filhos, não teve mais filhos, não é? Mas ele foi pai também, como diz aqui o texto, de 2 povos, né? De 2 nações. Mas não é tanto sobre esse detalhe sobre a vida de Isaac, mas que eu quero falar hoje à noite. Eu quero mais falar de algumas coisas práticas para nós, baseado nesse texto sagrado. Porque a palavra de Deus, ela é sempre nova quando ela é contextualizada, quando ela traz para nós ensino para a nossa geração. Porque a história, muitas vezes, se você for notar, a história aqui da casa de Isaac, ela é repetida em muitos lares hoje. É uma história bem repetida dentro do contexto familiar da nossa geração. Vamos ver nessa noite essa história linda. Primeiro, irmãos, eu aprendo aqui que a oração, ela deve fazer parte de todos os acontecimentos da nossa família. Esse texto começa dizendo que, lá no versículo 20, se você fechou ali sua Bíblia, você volta lá, no capítulo 25, versículo 20, você vai ver assim, olha, que diz assim: era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padan-Ará, o irmão Tatal, o arameu. E Isaac fez o quê? Versículo 21. Orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, isto é, era mais uma daquelas mulheres que, por ser estéril, não podia ter filho, não teria filho, não é? Mas eu gosto muito de pensar que esse problema foi solucionado pela oração. Amém, gente? Esse foi um problema solucionado pela oração. Ele casou, e naquela época, quando casava, diferentemente de hoje, casava e logo pensava na chegada dos filhos. Isaac casou, mas não chegou o filho. Ele disse, provavelmente, se não engravida, tem problema de esterilidade. Mas diz o texto que ele orou. Deus respondeu sua oração?
sim, Deus respondeu à sua oração. Meus queridos, a oração, para nós hoje, mais do que nunca, deve, eu diria assim, fazer parte todos os dias do nosso lar, do nosso cotidiano, da nossa vida em família. Hoje de manhã eu falava aqui na escola dominical da necessidade, irmãos, de orarmos em família, vigiarmos em família. Jesus falou ali para os seus discípulos da necessidade de oração e vigilância, porque Jesus estava, se naquela época Jesus disse, olha, a carne é fraca, imagine vocês hoje, não é? Tantos problemas de pecado dentro da família, por falta de oração e vigilância. Oração em família. Isaac acreditava que Deus iria mudar a história da sua esposa, por isso ele orou. O famoso pregador Charles Spurgeon, ele costumava afirmar a seguinte afirmação dele. Ele disse assim: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Sempre que Deus deseja realizar algo. Um outro escritor do nosso tempo agora, Max Lucado, eu gosto muito de ler os seus livros. Num dos seus livros, chamado Parceiros de Oração, ele disse assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Amém? Quando nós agimos, nós colhemos aquilo que nós semeamos, mas quando nós oramos, nós colhemos o fruto do trabalho de Deus. Aleluia. Eu pergunto, a sua casa, seja sincero, é uma casa de oração? Sua casa, lá no seu lar, é uma extensão daquilo que você faz na igreja? Porque quando a gente vem na igreja, a gente ora, não é verdade? A gente canta, a gente adora. A sua casa é uma extensão? Lá você ouve música gospel, lá você canta louvores, lá você ora a Deus, lê a palavra. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós, se não cuidarmos, nós fazemos do nosso tempo de oração, de meditação, de adoração, somente o tempo que nós vamos à igreja. E é muito pouco. Hoje, boa parte das pessoas frequentam apenas uma das reuniões da igreja, dos cultos da igreja. Vem à igreja uma vez só por semana. E muitas vezes é a única vez que se lê a Bíblia, única vez que se canta louvor, única vez que ora durante a semana é quando vem à igreja. Oração em família, eu gosto disso. Isaac orou e Deus respondeu a sua oração. E respondeu em duplicado, né? Porque ela ficou grávida de gêmeos. E não eram gêmeos da mesma placenta. Porque dizem que não tem jeito, se for na mesma placenta, são parecidos. Mas esses dois não tinham nada a ver um com o outro, tinha? Um deles
lisinho. Aliás, dizem que o Isaac foi liso a vida inteira. Que esse era... Disse assim, quando uma pessoa é ligeira, ele disse... Isaac não, o Jacó. Jacó era um homem liso, né? Que tinha uma facilidade de... Não é? E o seu irmão, Esaú, né? Era totalmente diferente. Mas é o que eu aprendo aqui, queridos, com estes dois irmãos, que já brigavam antes de nascer. Diz o texto sagrado que lá no ventre da mãe já lutavam um com o outro, ao ponto da mãe ficar tão desesperada com essa briga dentro da barriga, que ela falou, se for assim eu nem quero. Não foi isso que ela falou com Deus? Olha o que ela falou com Deus, né? No versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que é que eu vivo? Desse jeito eu não quero, não é? Então, já imaginaram, duas crianças se pegando já lá no ventre da mãe, não é? E ela falou, ela orou, ela... falou com Deus, desse jeito, não. E então, ela consultou ao Senhor. Outra coisa de oração, concorda? Ela consultou a Deus. Ela disse, Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Não era para mim ter filho, meu marido orou, o Senhor me abençoou me dando filho. Mas agora, o que está acontecendo dentro de mim? Então, Deus falou com ela, mais uma resposta de oração. Deus fala com ela, dizendo, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui nós encontramos uma advertência para nós hoje, queridos, nessa história de família. Conselhos para nós hoje. Não permita rivalidade no meio ou no seio da sua família. É difícil, não é? Você tem 3, esses 3 brigam, filha. Não briga porque você não deixa, né? Não permitir. Os únicos que nunca tiveram problema de briga é a Júlia e a Nicole, né? Faz quantas horas que não? Ok. Irmãos, mas a rivalidade dentro da família é algo muito sério. A família não deve ser lugar de rivalidade, e sim de unidade, amor, comunhão. É lógico, queridos, que eu sou pai de 5 e a gente sabe que é impossível, não é impossível ter 5 filhos e eles não terem problema de desentenderem. Mas o que eu estou falando de rivalidade? O que é rivalidade? É a Júlia dizendo, eu quero que me trate melhor. Eu sou melhor que você. Está entendendo? Rivalidade é quando há disputa. Não estou dizendo aqui de desentendimento, que é impossível que crianças e depois já adolescentes e jovens que não tenha esse problema de desentendimento, principalmente quando são pequenos, há muito desentendimento. Isso é quase que impossível, mas os pais, aqui está o papel dos pais. Os
pais devem ser a chave para que os filhos aprendam que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus sonhos, e os pais devem, de fato, ajudar os filhos a serem amigos, parceiros, serem companheiros e não rivais. Essa história é uma história que está na Bíblia, a Bíblia faz questão de narrar, que havia aqui já um problema desde a geração destes dois irmãos, que já nasceu com esse problema, mas que, infelizmente, os pais erraram aqui, não é verdade? Os pais erraram aqui. Então, o outro conselho que eu acho nesse texto, querido, está no versículo 23, que diz assim, versículo de número 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há. E aí Deus já disse que nesse caso aqui, o mais velho serviria o mais novo, no caso aqui, um povo seria mais forte que o outro, maior que o outro, não é? Então, já havia aqui, da parte de Deus, a história dessas duas crianças, mas isso serve de lição para nós. No versículo 23, que devemos ter consciência que uns se destacarão mais do que outros. Isso em todas as famílias, queridos. Por quê? Não somos iguais. Não somos iguais. Por exemplo, eu sou de uma família numerosa, uma família de 11 irmãos. E numa família de 11, a gente sabe que tem gente para todo gosto, não é verdade? Numa família de 11... eu tenho irmãos meus que nunca conseguiram ir além da antiga 4ª série, não é? Completou ali os estudos do 4º ano primário. Não é verdade? Eu tenho irmãos que nunca foram além do 4º ano. Mas eu tenho outros irmãos que já tiveram o privilégio de... eu tenho engenheiro na família, eu tenho advogado na família, tenho psicólogo na família, professor na família, está entendendo? Então, na família vai tendo esta variedade de aptidões e oportunidades de crescer. Mas uma das coisas que eu aqui quero chamar a atenção foi a habilidade de meu pai e da minha mãe em trazer para a família, queridos. Nós somos uma família grande, mas uma família que nunca tivemos problemas. Eu tenho irmãos que são bem de vida, empresário, irmão bem de vida. Outros simples, trabalhador, honesto, criou sua família, está entendendo? Trabalhador, lutando para criar sua família, está entendendo? Mas há o relacionamento, o dinheiro, esse problema de uns ter mais e outros ter menos, nunca nos atrapalhou na nossa comunhão. Uma das coisas que meu pai e minha mãe nos ensinou que numa família vai ter gente com mais aptidão do que outra. Aqui já uma história já predeterminada, determinada, que um seria maior que o outro. Um seria mais poderoso que o outro. Está entendendo? Mas isso, em muitas situações de famílias, queridos, a gente vê inimigos dentro de família. Famílias divididas porque não sabem que é uma questão, aí eu diria, de habilidade, de oportunidade, de talentos. Nem todos têm a mesma capacidade.
mas a família deve nunca perder de vista que é possível unidade em toda essa diversidade, que ali pode ser englobado, em todos os sentidos, a família não pode ser dividida por causa de coisas, por causa de posições, porque uns têm, outros não têm, porque uns têm mais oportunidades, outros menos, porque eu acredito muito também na soberania de Deus. No dia que você nasceu, Deus já tem projetos e sonhos para a sua vida. Você crê nisso? Se você se posicionar em Deus, em servir a Deus, ser fiel a Deus, eu quero dizer para você, olha, Deus vai cumprir na sua vida o seu propósito, a sua vontade. Não creio que nós vivemos num verdadeiro fatalismo, que Deus já determinou e que tudo que vai acontecer com você nessa terra é porque Deus determinou que assim seria. Não, Deus nos dá liberdade de fazer escolhas e as nossas escolhas também determinam o nosso rumo aqui na terra. Por isso, tenha sempre consciência de que uns na família se destacam mais do que os outros, mas isso não impede que a família continue sendo abençoada. Se você for a pessoa que, de repente, tem mais honra, não faça dessa honra motivo de vanglória, de crescimento, mas glorifique a Deus na sua caminhada. Se você for, porque é complexo, querido, se você for, aqui, por exemplo, Deus disse, um vai ser maior do que o outro. Mas o gostoso dessa história é que Deus é Deus de tanto milagre, que lá na frente há uma unidade dos dois, não é verdade? Lá na frente, depois de muito sofrimento, Deus faz com que eles verdadeiramente reconheçam que eles podiam amar, ser irmãos verdadeiros, depois que, infelizmente, sofreram muito. Tem mais uma lição que eu aprendo com a história de Jacó e seu irmão Esaú. É reconhecer, irmãos, que cada membro de uma família, seja ela pequena ou grande, é diferente do outro. Cada membro. Eu fico, daqui uns dias, não sei para quem não sabe ainda, estou vendo o Samuelzinho andando aqui, dia 16 do mês que vem, a família, o restante chega. Eu quero ver se vão... Eu fico imaginando como que vai ser a turma aqui na igreja, hein? Se vai ser igual ou diferente do Samuel. Porque, irmãos, de uma grande família ninguém é igual. Mas então reconhecer, irmãos, que cada membro da família tem, de fato, um temperamento diferente do outro. Uns são mais arrojados, mais impulsivos. Uns são mais tranquilos, pacatos, não é? Respeitar diferenças é que faz com que... Ok, leva ele lá, Júlia. Leva ele, porque senão ele derruba logo aí e me atrapalha aqui. Amém? Reconhecer que cada membro da família tem um temperamento diferente. É necessário que nós reconheçamos isso. E isto ajuda no tratamento. Lá em casa, na minha casa, não agora, minha família aqui, eu
minha esposa e meus filhos. É interessante, queridos, temos 5, e cada um deles com um temperamento diferente. Não é? Cada um temperamento diferente. Mas isto, agora, vivemos essa época, essa fase gostosa da vida, em que eles são muito amigos, meus filhos são amigos. Eu, infelizmente, vejo algumas histórias de família que os irmãos não são amigos, não é? Então, respeitar essa questão de temperamento diferente, disse que o Esaú era uma pessoa mais assim, explosiva, aquela pessoa que gostava de estar no mato, de caçar, aquela pessoa ousada. O Jacó já era mais caseiro, mais pacato, a Bíblia disse. Por isso, essas histórias trazem para nós hoje, queridos, muito ensino a respeito do papel dos pais. Olha aqui. Logo que os filhos começaram a crescer, o Esaú já se destacou como aquela pessoa que gostava de mato. O Jacó já gostava mais de ficar em casa. Logo, por ficar em casa, ficava mais tempo com a mãe, não ficava? O Esaú gostava de mato, e ele gostava, então, muito de caçar. E diz a Bíblia que o pai logo se identificou mais com o filho mais velho, pelo jeito dele, e diz a Bíblia que Jacó era mais amado pela mãe e o Esaú mais amado pelo pai. Mais amado pelo pai. Diz que ele sabia daquilo que o pai gostava, de determinados tipos de carne, de caças, e ele então sempre dizia: pai, hoje eu consegui uma carninha diferente para o senhor. Ele sempre trazia. Então, diz o texto que o pai foi se aproximando mais dele e a mãe foi ficando mais, ao ponto do Jacó gostar de fogão, não é? Ele começou a aprender a fazer comida, começou a aprender a cozinhar com a mãe. O outro não, o outro era mato, mas ele era mais aquela pessoa caseira e começou a fazer comida. E a comida, pelo jeito, era boa, não é? Então, uma coisa que mata muita família, estraga muita família, é esse tratamento com parcialidade. É quando os pais se dividem no tratamento com os filhos. E isso aí traz, como trouxe ali, sérios problemas dentro da família. Nós, pais, devemos, irmãos, não importa se você tem 2, 3, 4, 5, você tem que entender que você é pai de todos, que todos merecem o mesmo tratamento, a mesma atenção, o mesmo amor, porque quando há... E outra coisa também, quando percebe-se isso, na minha casa, meus filhos, eu percebia isso, não é verdade? Principalmente nessa dali, ó, ela achava que nós dava um tratamento mais especial para Débora. Ela ficava, porque tudo é para a Debinha, tudo é para... E porque a Debinha é mais nova, é a rapinha do tacho, então tudo é para ela, nada para mim. Tá? Mas nunca foi assim, não é? E foi difícil para a gente mostrar para a Ana Paula que não era
assim, não é verdade? Mas isso aí acontece porque já acontecia lá. Então, no meu coração, querido, eu nunca tive nenhum tipo de preferência por um dos 5. Ou, para mim, 5 filhos, 5 presentes de Deus, 5 dádivas de Deus que Ele nos deu para nós cuidarmos. Eu nunca tratei nenhum deles com diferença. E aprendi isso muito cedo também, lendo a Bíblia, conhecendo as histórias da Bíblia, como educar filhos e tudo, não é? Mas nós temos que, dentro de casa, combater isso quando, de repente, os filhos começam a achar, porque eles, de repente, começam a sentir que está sendo tratado de uma maneira diferente. Até na compra de presente, eu sempre pensei assim, olha, eu sei que se eu vou dar presente, eu vou muito pelo valor. Não, se eu vou dar um presente de 50, eu não compro de 150 para um, 50 para o outro, porque lá, nossa, dele foi de 150, por que o meu foi só de 50? Tem isso, não tem isso em família? Tem. Não é verdade? Dá um sapato de 200 para ela e um de 100 para a Nicole. Aí a Nicole diz, mas por que o dela é chique e o meu não é? Você está entendendo? Então, até nisso, os pais, aí eu diria assim, o segredo para os filhos serem equilibrados, serem amigos, é a maneira que nós tratamos. Não é verdade? É a maneira que nós tratamos, é a maneira que nós os valorizamos. Eu sou assim, quando é época de comprar presente, eu vou na loja e fico avaliando o valor. Digo, não vou ultrapassar. Se for R$10 a mais ou a menos, tudo bem, mas não vou pensar num presente caro para um, não é? E barato. Tem filho que, às vezes, o pai dá presente caro. É problema, né? Então, mas eu não posso fazer isso. Então, essa é uma forma também que a gente pode evitar que na nossa casa aconteça esses problemas que aconteceram na casa ali de Isaac e Rebeca, dessa forma de criar os filhos, quando um preferia mais, dava mais preferência para um, a mãe preferência para o outro, e isto fez com que herdasse. Lembra que quando Jacó casou, ele teve um monte de filhos. Mas a quem Jacó amava mais naquela fiarada toda? Vocês lembram? Diz que tinha um monte de filhos, mas ele amava mais a José. E os outros irmãos perceberam que, por exemplo, chegou na época do Natal, o Jacó foi comprar presente. Eu acho que ele comprou uma sandália para um, comprou qualquer coisa lá para o outro, e ele mandou fazer uma túnica. Irmãos, eu imagino que era uma coisa muito chique, não era? Mandou fabricar uma túnica. Esta aqui é para o meu José. Mas esqueceu que tinha um monte. Esse José aqui, nessa aqui, não é? Esse é o meu José. E os outros? Os outros ficaram enciumados, revoltados e passaram a odiar o irmão, porque o pai o tratava, coitado, José não fez nada de errado. José só recebeu os presentes. José só recebia um tratamento especial. Mas, em cima de José, tinha uma turma de homens querendo até matá-lo. Um dia tiveram a oportunidade de fazer isso. Ainda bem que o mais velho disse, não vamos fazer isso com o nosso irmão. Mas eu quero dizer para o seguinte, irmãos, que o que a gente semeia, a gente colhe.
No caso aqui de Isaac e Rebeca, eles semearam essa semente trágica, nociva na vida dos seus filhos, que era essa preferência de um prefere um, outro prefere o outro, e isso mostrou, ensinou, e aí o próprio Jacó herda essa, eu diria, essa maldição, essa coisa ruim, não é? E ele, então, tratou depois a sua descendência e trouxe muito sofrimento, não é? Trouxe muito sofrimento. Né? Outra coisa também, que eu aprendo nesse texto aqui, querido, está ali nos versos 29 a 33, que é, por exemplo, naquela época, hoje não tem mais isso era uma questão de tradição da época, viu, irmãos? O filho mais velho, ele tinha privilégios por ser o mais velho. Nasceu primeiro, tinha o privilégio de ser aquele que iria herdar mais, receber a bênção, uma bênção especial, não é verdade? Tudo isso fazia parte da cultura da época, não é? Por ter nascido primeiro, o Esaú nasceu primeiro, os irmãos viram que ele veio primeiro, e depois veio o Jacó, pendurado no calcanhar dele. Nunca entendi desse negócio também, que um sai e o outro gruda no calcanhar do irmão, não é? Mas essa história é interessante, porque Jacó, que o seu nome já diz tudo na época, né? O nome Jacó significava essa pessoa meio trapaceiro, esse usurpador, não é? Essa pessoa assim, pelo seu próprio nome. Mas o Jacó vai crescendo e ele não se conforma que ele nasceu por último. Ele diz, por que eu não fui o primeiro? Por quê? Será que não tem jeito de eu reverter isso? Eu diria assim, desses benefícios de ser o primeiro, será que eu não posso reverter isso? E então, vocês conhecem a história aqui, que ele consegue negociar com seu irmão através daquele dia que ele, sabendo de um prato saboroso que o seu irmão amava comer, ele fez e caprichou no tempero, botou bastante cebola, alho, a coisa, 100 metros da casa, o cheiro já, e o outro vem do campo faminto, tão quase caindo de fome. Ele disse, eu estou morrendo de fome. E ele chega em casa, só que naquele dia, quando ele chegou, o Jacó disse, hoje não. Porque ele sempre chegava para comer, a comida estava na mesa. Só que naquele dia, o Jacó disse, hoje você não vai comer, não. Ah, eu vou comer sim. Não, não vai comer, não. Hoje não tem comida para você. Não, mas eu estou morrendo de fome. A gente pode negociar. Se você vender-me o direito de ser o primeiro. Ele avaliou bem. Que me vale esse direito de ser o primeiro, se eu estou morrendo, se eu não comer, eu morro? Não é? Ele, então, disse para seu irmão, que me vale isso? Aí o Jacó disse, olha, palavra de homem. Não, você jura, na época, irmãos, hoje isso não tem muito valor. Naquela época, diz que quando jurava, o negócio era para valer mesmo. Você jura de pé junto, e você não vai voltar atrás, você vai cumprir a sua palavra. Eu juro, para mim, eu quero é comer.
não é? Então, aprenda isso, queridos. Olha aqui. Eu conheço cada história de família, principalmente famílias grandes. Lá em Minas Gerais, aqui no Paraná não acontece. Histórias, irmão, de família, de irmãos, lesar irmão. De irmão emprestar dinheiro a juro absurdo para irmão, porque o irmão está morrendo, o seu nome está indo, está entendendo? E ele diz, não, eu tenho, mas é tanto. De irmãos, irmão de sangue, nascido da mesma barriga da mãe, do mesmo pai. Já vi história de irmãos que depois se tornam inimigos por causa de se sentirem lesados porque emprestou dinheiro a juro, está entendendo? Tomou bem do outro, saqueou o outro naquela hora que a pessoa não enxergava outra saída. O caso do Isaú, não chegava, eu quero comer, está entendendo? E o outro, então, maldosamente fazer isso. Eu conheço muitas histórias de famílias, até de morte em famílias, irmão, de problemas, de inimizade, de famílias com muitos problemas. Então, uma das coisas que nós devemos aqui aprender hoje à noite, estou falando para gente cristã, gente que tem temor no coração, irmãos. Olha, nunca aproveite de um momento vulnerável, de um momento de carência, de um momento para benefício próprio. O que você fizer por alguém, faça principalmente para os seus. A Bíblia disse que eu tenho que, o meu primeiro campo de amar, o meu primeiro campo de servir, deve ser os da minha própria casa. E tem, infelizmente, muitos problemas parecidos com o de Isaac e seu irmão Esaú, muitos problemas parecidos com muitas famílias de pessoas que acabam aproveitando da fragilidade do outro, do momento do outro, em benefício próprio. Jamais deve fazer isso. Se você estende a mão para ajudar, eu quero dizer para você, lá na frente, Deus vai recompensar a sua vida de uma maneira maravilhosa. Se é um campo que nós semeamos e somos abençoados, irmãos, é quando nós semeamos dentro da nossa família. Quando nós estendemos mãos para abençoar nossa família. Uma história aqui, por exemplo, olha, meu pai não deixou muita coisa, não. Quando meu pai faleceu, nós falamos, não vamos mexer nada com essa coisa de inventar, de família, nem nada. Quando minha mãe veio a falecer, há 3 anos atrás, eu falei com a minha irmã, eu não quero herança. Minha irmã disse, eu também não quero. Eu disse, a minha proposta é que nós temos uma irmã, todos os nossos irmãos, uns são muito bem de vida, como eu disse para vocês, todos nós temos casa própria. Minha irmã foi uma lutadora a vida inteira, lutadora, trabalhadora a vida inteira, mas nunca conseguiu ter a sua própria casa. E eu falei com minha irmã, proponha a todos os meus irmãos, eu abro mão em favor da minha irmã. Ela vai gastar só com o inventário, toda a documentação, e aquela casa que era do meu pai, deve ficar para ela. Incrível, irmãos, que o meu irmão, que é o mais bem de vida, disse, eu não abro mão. Está entendendo? Que às vezes quem muito tem, mais quer ainda, né? Mas depois que ele viu, que acho que realmente ficou meio envergonhado, abriu mão também, e hoje aquela casa é da minha irmã. Você está entendendo? Eu quero dizer assim para vocês hoje à noite, que às vezes tem gente que tem essa dificuldade de abrir mão. Mas Deus, irmãos, nos honra quando nós amamos e não aproveitamos momentos de
necessidade, de fragilidade, de carência na vida de alguém em benefício próprio. Essa história é trágica, não é verdade? Ela é trágica, porque ela é uma história que envolveu mentira, que enganou o próprio pai, que envolveu mentira, que trouxe consequências terríveis, trouxe muitos problemas, como eu disse, problema de maldição mesmo, terrível, que poderia ser evitado. Jamais tire proveito, jamais faça isso. Outra coisa também que eu aprendo aqui, com a história do Esaú. Como eu disse para vocês, naquela época, ser o filho primogênito acarretava um monte de promessas e bênçãos, não é? Isso eu aprendo hoje aqui, queridos, também no sentido de menosprezar as coisas espirituais em família. Eu já vi situações, na minha vida também de cristão agora, de repente, uma família de várias pessoas, vários filhos, e de repente, Deus desperta um dos filhos. Deus coloca uma promessa em um dos filhos, um chamado em um dos filhos. E os pais sufocam esse chamado. Eu diria assim, desvaloriza uma promessa. Esaú tinha a bênção e perdeu a bênção, porque os pais interviram na bênção. Ele não era para ser o abençoado? A mãe interviu. Quantos filhos são frustrados numa carreira profissional depois, porque dentro de casa, ou o pai ou a mãe apagou o propósito de Deus, o chamado de Deus. Essa pessoa poderia ser um vaso nas mãos de Deus, usado nas mãos de Deus, mas os pais chegam, não, esse não é o meu sonho que eu tenho, meu filho. Isso eu não quero para o meu filho. Isso eu quero isso para o meu filho. Os pais não devem, de fato, sonhar o que para os filhos, sonhar sim, mas apagar o projeto de Deus, a bênção de Deus. Irmãos, as escolhas, ela deve, essa parte de escolher, essa parte de receber da parte de Deus, um chamado, uma orientação, uma direção, ela deve ser muito pessoal. E muitos pais intervêm na própria carreira profissional dos filhos, intervêm no futuro dos filhos, na escolha dos filhos. Muitos pais intervêm até na escolha de quem vai ser o marido ou a esposa, não é? Muitos pais. E aqui nós vemos uma intervenção que trouxe sofrimento, que trouxe muitos problemas, porque a promessa era para um, mas a mãe disse, não, quem tem que receber é o outro. Isso não é nada legal. Concorda? Amém? Que esses conselhos sirvam para nós hoje à noite. Simples, não estou pregando, eu estou mais compartilhando aqui algumas lições que eu aprendo com essa família do passado, mas que traz muito para o nosso contexto do século 21. Amém? Se você está perto da sua esposa, amém, seus filhos, esse é um momento muito especial da gente, esse dia das mães, mas é dia também da gente pensar mais em nossa casa, nossa família. Hoje, eu acho que o motivo da ausência de muita gente aqui, muita gente prefere ficar em família, não é?
ter aquele momento de sair com a sua família, mas nessa hora eu sou grato porque você está aqui com a sua família e a gente poder orar uns pelos outros, orar pela nossa casa. Nós vamos estar orando nessa noite por cada um de nós aqui, por cada família aqui, pedindo que o Espírito Santo, todos os dias, esteja nos ensinando a sermos melhores. Melhor marido, melhor esposa, filhos abençoados, lares abençoados por Deus. Filhos que têm, com certeza, cada um deles, sonhos, e que os sonhos de Deus sejam, de fato, realidade na vida dos nossos filhos. Querido e maravilhoso Deus, quero mais uma vez render minha gratidão e o meu louvor ao Senhor por cada uma das famílias aqui representadas hoje à noite. Quero te render graças, meu Deus, por este momento que nós podemos orar pela nossa casa, pela nossa família. Acabamos de refletir sobre a história desta família, uma família de 4 pessoas, mas que entrou na história bíblica, pela missão que tiveram, pelo papel que tiveram. E nessa noite nós estamos aqui aprendendo com esta família, evitar muitos problemas na nossa família hoje. Ajuda-nos a cada dia, ó Deus, sermos famílias mais centradas na nossa missão de educadores, missão de, aqui na terra, de fato, ó Deus, seguir esse projeto de formar um lar, de criar uma família que seja bênção. Oro por cada um dos meus amados irmãos e irmãs nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.